Fala pessoal, mais um Explica aí Pastor, e hoje nós continuamos falando sobre curiosidades da Bíblia, e eu louvo a Deus por nós estar conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor Jesus Cristo, amém? Começando aqui, irmãos, sobre uma curiosidade e uma coisa que muita gente não sabe, mas você sabe me dizer onde está escrito e quais são todos os nomes dos 12 discípulos de Jesus? Muitas pessoas fazem algumas, vamos pensar, não falam errado, mas não está contido alguns nomes na lista dos 12 discípulos de Jesus. E as pessoas fazem um pouquinho de confusão. Mas, se a gente abrir lá na Bíblia, em Mateus, no capítulo 10, no versículo 2 ao versículo 4, nós vamos ver os 12 nomes dos 12 discípulos de Jesus, que é Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Judas Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Esses são os 12 discípulos de Jesus. Alguns colocam outros nomes aí. Nós bem sabemos que após Judas morrer, né, se enforcar, nós vemos que depois entrou um outro discípulo, mas os 12 discípulos, aqueles que Jesus chamou, foram esses que está escrito lá em Mateus 10, do capítulo 2 do versículo 2 ao versículo 4. Mas aí, irmãos, eu te pergunto, você sabe me dizer quem foi a primeira pessoa que apareceu, que Jesus apareceu após a sua ressurreição? A Bíblia vai dizer lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 9, que a primeira pessoa que Jesus apareceu após a sua ressurreição foi Maria Madalena. Olha que maravilha, meus irmãos. E quem ficou mudo após falar com o anjo? Quem foi? Você sabe? Você sabe? Foi Zacarias, meus irmãos. Zacarias ficou mudo após falar com o anjo acerca do seu filho. Isso está escrito lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Mas você já parou para pensar que existe uma pessoa que só morreu após conhecer Cristo? Existe isso realmente, irmãos. E essa pessoa chama Simeão. Ele só morreu depois que ele conheceu a Cristo. E isso está escrito lá em Lucas, no capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 26. Mas, irmãos, tem uma coisa interessante, que isso até para mim foi interessante. Você já parou para pensar que na Bíblia está contido os 4 pontos cardeais? É isso mesmo. Os 4 pontos cardeais. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 13 e no versículo 29. E lá em Gênesis, no capítulo 13 e o versículo 14. E aí eu fico perguntando, irmãos, que é tanta curiosidade que a gente até pode dizer que uma grande curiosidade que eu creio que todo mundo sabe é que aquele que subiu na árvore para ver Cristo, até isso existe. E ele chama-se Zaqueu. Mas eu quero tocar sobre isso, dizendo que ele subiu, mas teve que descer e depois recepcionou o Senhor Jesus Cristo em sua casa. Que maravilha! Que nós possamos, a cada dia que passa, recepcionar o nosso Senhor e Salvador, primeiro na nossa vida, e na nossa família e em todos os sentidos, para a glória do Senhor. Mas veja aí, irmãos, que na Bíblia diz assim também
E uma curiosidade é que Jesus escreveu. Já parou para pensar que Jesus escreveu? Sim, ele escreveu lá em João, capítulo 8, do versículo 6, 7 e 8. Jesus está escrevendo. E eu acho interessante você ler lá em João 8 o que ele estava escrevendo e o porquê que ele estava escrevendo. Vale muito a pena você conferir isso. João, capítulo 8, o versículo 6 ao 8. E a Bíblia também fala, irmãos, uma curiosidade, e isso existe até hoje. Em quais idiomas foram escritos o título Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, colocado em cima da cruz de Cristo? Foi escrito em inglês, em japonês, em chinês, em português? Não, irmãos. Foi escrito em hebraico, latim e grego. Isso está escrito lá em João, no capítulo 19, e o versículo 19 e 20. E eu fico pensando, irmãos, para nós finalizarmos esse momento curiosidade, que a primeira vez, tudo tem sua primeira vez, né? E a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão foi lá em Antioquia, no capítulo 11 de Atos e no versículo 26. E eu quero tocar um pouquinho nesse assunto. Atos 11, 26. Foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. E aí eu paro para pensar como a igreja hoje está sendo chamada. Está sendo chamada de cristãos ou está sendo chamada de coisas que não agradam ao Senhor Jesus? Dá uma olhada lá. Vai ler lá o que está escrito em Atos 11, 26. E o porquê do contexto daquela história, aqueles discípulos estavam sendo chamados de cristãos. Vale muito a pena a gente pensar sobre isso. Porque nós precisamos, dia após dia, não ser chamados de tantas coisas que o povo cristão está sendo chamado, mas só precisamos ser chamados de cristãos, filhos de Deus, que não querem perecer por falta de conhecimento, mas querem conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu fico por aqui com mais um momento, curiosidades no Explica aí, Pastor. E eu quero crer que nós vamos conhecer e prosseguir ao Senhor, porque sem Jesus nada somos, mas com Jesus nós vamos até o final, cantando e glorificando o santo nome do Senhor. Um abraço e tudo de bom para vocês. E Jesus ama muito vocês. Amém?